Uma criança sentada numa sala grande demais para ela. Suas pernas ainda não tocam o chão, mas seus olhos já carregam o cansaço de um adulto. Um sorriso forçado, responsabilidades pesadas demais, palavras ouvidas cedo demais. Você tem que ser forte. Você não tem escolha. Esta é a história silenciosa de milhares de almas que não tiveram o privilégio de permanecer crianças. A pergunta é perturbadora. O que acontece com um adulto que nunca teve tempo de ser criança? Havia uma menina que, aos 8 anos, preparava refeições para os irmãos. Suas mãos pequenas, ainda desajeitadas, seguravam uma faca grande demais para ela. Ela não aprendera a brincar com panelas de plástico como as outras crianças, mas com utensílios de verdade, numa cozinha onde o cheiro de cebola queimada se misturava ao de cansaço. As outras crianças da sua idade brincavam lá fora, desenhando círculos com giz no chão ou girando cordas de pular. Em vez de rir com elas, ela contava as porções, verificando se todos tinham pelo menos um pouco de comida no prato. Naquela idade, ela ainda não conhecia a palavra responsabilidade, mas já sentia seu peso em cada gesto. Aos 10 anos, ela se tornara o pilar de uma casa em ruínas. Sua mãe, destroçada pelo peso da provação, frequentemente desabava em silêncio, com as lágrimas afogadas em lenços usados. Então, foi a menininha que veio colocar a mão frágil no ombro daquele que deveria protegê-la. Ela sussurrou palavras de conforto que nenhuma criança deveria ter que proferir. Vai ficar tudo bem, mãe. Estou aqui. Ela havia adquirido o hábito de esconder os próprios medos para se tornar um refúgio. O papel se inverteu. A criança consolava o adulto. E nessa inversão, algo dentro dela se rompia para sempre. Pois quem consola a criança, quando é ela quem deve se tornar mãe? Aos 12 anos, ela já entendia coisas que muitos adultos se recusam a ver. Sabia o que significava uma conta sobre a mesa com uma ponta dobrada para trás, como se quisesse esconder o valor devido. Sabia o que significava uma lâmpada queimada, não porque estivesse quebrada, mas porque a eletricidade havia sido cortada. Sabia reconhecer a tensão nos olhos dos adultos, os silêncios que pesavam mais que os gritos, os sorrisos forçados que diziam secretamente: está tudo mal, mas vamos fingir. Ela compreendeu cedo demais os medos que deveriam ser invisíveis para uma criança. Ela não pedia um brinquedo de presente, mas um pouco de paz em casa. As brincadeiras, as risadas, a atitude despreocupada, tudo havia evaporado. Onde outras crianças deixavam bichinhos de pelúcia espalhados pelos quartos, ela alinhava cuidadosamente os irmãos para fazerem a lição de casa. Onde outros faziam cabanas de cobertores, ela construía uma barreira invisível para proteger os seus das tempestades que fustigavam a casa. Sua infância não foi uma dança leve, mas uma marcha forçada por um campo minado de obrigações e dor silenciosa. Ela havia trocado suas bonecas por responsabilidades, seus contos de fadas por contas a acertar. Costuma-se dizer que a infância é uma escola, mas para ela foi uma guerra sem armadura. Ela não carregava espada nem escudo, apenas uma determinação grande demais para sua idade. E, como em todas as guerras, havia feridas invisíveis. Noites sem dormir, preocupações, manhãs pesadas demais, sorrisos partidos que ela aprendeu a consertar com força emprestada. Mas as cicatrizes permaneceram. Pois o corpo de uma criança cresce, mas a alma guarda a lembrança dos fardos suportados cedo demais. Por trás de cada riso adulto, às vezes há uma garotinha que nunca riu de verdade. Por trás de cada sucesso, há o medo de recair naquele velho vazio. Por trás de cada gesto de ternura, há uma mão trêmula que ainda se pergunta se um dia será amada tanto quanto amou. E, no entanto, quantos de nós ainda carregamos as cicatrizes invisíveis de uma infância roubada? Encontramos esses adultos nas ruas, em escritórios, em nossas famílias. São eles que aprenderam a nunca pedir ajuda, porque sempre foram os cuidadores. São eles que parecem fortes, mas no fundo esperam que alguém finalmente lhes diga: você pode largar seu fardo, eu o carregarei para você. São aqueles que, por trás de sorrisos educados, escondem uma criança cansada que nunca teve o direito de existir plenamente. A verdade é que essas cicatrizes nunca desaparecem de fato. Elas se tornam parte integrante de nós, moldando nossos comportamentos, nossos medos, nossas escolhas. Elas explicam por que algumas pessoas se esgotam ao se doarem demais, por que outras não ousam descansar,
Porque muitas ainda buscam nos olhos dos outros uma segurança que nunca conheceram na infância. E você, ouvindo esta história, como se sente? Cresceu rápido demais? Carregou fardos que não eram seus? Teve que sacrificar seus sonhos de infância para se tornar o pilar de um mundo caótico? Ou talvez conheça alguém que viveu assim e finalmente entenda por quê. Por trás de sua aparente força, existe tanta fragilidade silenciosa. Feche os olhos, respire fundo. Deixe sua mente se desligar do barulho do mundo por um instante. Veja-se como uma criança. Seu rosto redondo, seus olhos brilhantes, suas mãos pequenas demais para segurar qualquer coisa além de sonhos. Você era vulnerável, mas tão cheio de vida. Mas em algum momento, algo mudou. Você pode não se lembrar claramente, mas seu corpo, seu coração, sim. Foi aquele momento em que as pessoas pararam de te ver como um serzinho frágil que precisava de proteção e começaram a exigir que você fosse forte, responsável, um adulto antes do seu tempo. Tente encontrar esse momento novamente. Foi o dia em que você ouviu alguém dizer pela primeira vez: "Não chore, seja corajosa." Foi quando você viu os adultos discutindo e percebeu em seu silêncio que precisava ficar em silêncio para não piorar a dor? Ou talvez tenha sido mais sutil, uma sucessão de pequenos pedidos, pequenas responsabilidades, pequenos pesos adicionados aos seus ombros frágeis, até que a criança dentro de você aprendeu a ficar em silêncio para sobreviver. Você não estava pronto. Você ainda não sabia o que era o medo do amanhã, e ainda assim o sentia. Você ainda não conhecia o peso do dinheiro, mas sentia nos olhares preocupados ao seu redor que algo estava faltando. Você ainda não sabia como definir tristeza, mas ouvia os suspiros da sua mãe, os silêncios pesados do seu pai, e entendia que precisava sorrir para não aumentar a dor deles. E assim fez. Você construiu muros. Muros invisíveis, feitos de silêncio e força simulada. Essas paredes te salvaram, é verdade. Elas te permitiram seguir em frente, perseverar, resistir. Você aprendeu a sorrir quando seu coração tremia, a dizer como tá indo, quando na realidade nada estava errado. E sabe de uma coisa? Foi admirável. Mas nessa maturidade forçada, algo se perdeu. Uma parte de você, frágil, espontânea, despreocupada, desapareceu nas sombras. E ninguém percebeu, porque você desempenhou seu papel com perfeição. Você era a criança forte, aquela que não chorava, aquela que entendia. A psicologia chama isso dematuração acelerada. Mas esse termo é frio, quase clínico. Na realidade, não se trata de uma aceleração, mas de uma amputação. Porque você não só cresceu mais rápido, como também perdeu parte do seu direito à inocência. E essa perda, silenciosa, permanece grudada em você, mesmo depois de adulto. Ela se reflete nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, na sua dificuldade em se desapegar. Ela se esconde atrás dos seus sucessos, atrás do seu sorriso, às vezes atrás do seu humor. Mas está lá. Um provérbio africano diz: "A criança que não é bem-vinda pela aldeia queimará esta aldeia para sentir seu calor." E é tão verdade. Quando não recebemos o amor, a ternura, a aceitação de que precisamos, passamos a vida procurando esse calor em outro lugar. Às vezes, buscamos isso no sucesso, às vezes em relacionamentos, às vezes na dependência dos outros ou em hábitos destrutivos. É como uma fome invisível, um vazio que nunca é preenchido. Então, eu te pergunto, com toda a sinceridade, você cresceu rápido demais para sobreviver? Você se forçou a se tornar forte porque ninguém mais era? Ou você simplesmente se esqueceu ao longo do caminho de se amar o suficiente para continuar sendo criança? Olhe para dentro de si. Talvez ainda exista lá aquela criança, escondida atrás dos muros que você construiu. Ela nunca deixou de existir. Ela está esperando. Ela está esperando que você a reconheça, que a tome em seus braços, que lhe diga: você não precisava ser forte o tempo todo. Você tinha o direito de ser fraca, tinha o direito de ser pequena, tinha o direito de ser amada incondicionalmente. E se você ouvir, se sentir essa parte de você vibrando, não ignore. Porque essa criança dentro de você, ainda hoje, influencia suas decisões. É ela quem te impede de pedir ajuda. É ela quem te impulsiona a sempre provar seu valor.
É ela quem treme quando você tem medo de ser abandonada. Ela não busca seu desprezo. Ela busca sua aceitação. Então, pare um momento e pergunte a si mesmo: quando foi que parei de me amar o suficiente para me permitir continuar sendo criança? Foi quando você quis agradar a todos? Foi quando você acreditou que força significava nunca demonstrar sua dor? Foi quando você aceitou responsabilidades que não eram suas? Respire novamente. Sinta esse peso. Olhe para ele. Não fuja dele. Porque hoje você tem a chance de entender o que a criança dentro de você nunca entendeu. A verdadeira força não vem da maturidade forçada, mas da ternura consigo mesmo. E às vezes, a maior prova de força que você pode oferecer à sua vida é devolver a voz àquela criança que você silenciou por tanto tempo. Aristóteles afirmou que o homem é um animal social. Segundo ele, precisamos da comunidade, do lar, do círculo humano para crescer e florescer. Mas o que acontece com a criança que não recebe esse círculo de proteção, que não teve o calor de uma comunidade acolhedora para sustentá-la? O que resta de um ser humano quando lhe é pedido que se torne o pilar do lar, quando deveria ter sido seu centro frágil e protegido? Ele ainda é uma criança, ou se torna, a despeito de si mesmo, uma caricatura de adulto, um adulto prematuro cuja alma se rompe antes mesmo de florescer? Nietzsche, por sua vez, afirmou com veemência: o que não me mata me torna mais forte. E muitos brandem essa frase como um estandarte de resiliência, como uma justificativa para todas as provações sofridas. Mas essa aparente força não é, às vezes, uma ilusão? Pois se os golpes da vida forjam armaduras, essa armadura não pesa sobre aqueles que precisam usá-la todos os dias? A força nascida do trauma é realmente uma vitória, ou melhor, uma sobrevivência custosa onde a resistência se confunde com a felicidade. É perturbador notar que crianças que crescem rápido demais frequentemente se tornam adultos admirados. Elas se destacam no trabalho, assumem responsabilidades e são confiáveis, corajosas e fortes. Mas por trás dessa fachada, muitas vezes reside uma culpa persistente, a culpa de se acomodar. Porque aprenderam cedo que parar era trair, que reservar um tempo para si significava abandonar os outros. Então, seguem em frente, sem saber como se livrar de seus fardos. Esses adultos frequentemente brilham na sociedade, mas em suas vidas privadas ainda tremem diante da ideia de serem fracos. Camus disse que, no meio do inverno, finalmente aprendi que havia um verão invencível dentro de mim. Mas o que acontece quando esse verão invencível não é uma escolha, mas uma obrigação? Quando não é a descoberta de uma força interior, mas a consequência de um mundo cruel que exigiu que a criança se tornasse o sol em uma noite congelante? O verão invencível se torna então uma estação forçada e artificial que aquece os outros, mas queima quem a veste. A filosofia nos leva a uma questão fundamental. Devemos realmente glorificar essa resiliência nascida do trauma? Quando dizemos que alguém é forte porque superou o intransponível, estamos reconhecendo sua coragem. Ou estamos normalizando uma injustiça? Dizer você é forte a uma criança que nunca teve o direito de ser fraca não é uma forma sutil de abandoná-la, de não lhe oferecer a ternura e a proteção a que ela tinha direito? Sócrates, mestre da dúvida, sem dúvida teria feito uma pergunta simples, mas formidável. O que é a verdadeira força? Trata-se de carregar fardos além dos próprios limites ou de reconhecer humildemente a própria fragilidade e pedir ajuda? E se a nossa definição de força for corrompida, moldada por sociedades que valorizam o desempenho em detrimento da humanidade, a resistência em detrimento da compaixão? Há uma tensão existencial em toda criança que cresceu rápido demais. Elas sobreviveram graças à maturidade forçada, mas perderam parte do direito à inocência. E essa tensão continua a habitá-las quando adultas. Elas nem sempre sabem rir sem pensar, amar sem medo ou dormir sem preocupações. Elas se tornaram fortes, certamente, mas a que preço? Kierkegaard escreveu: a ansiedade é a vertigem da liberdade. E esses adultos, forjados cedo demais pela vida, vivem nessa vertigem permanente. Livres de suas correntes visíveis, mas aprisionados por correntes internas. Não se permitem render-se à leveza, pois temem que tudo desabe se soltarem. Esta é a tragédia silenciosa.
São admirados pelos outros, mas incapazes de se darem permissão para se tornarem humanos novamente. Frágeis, vulneráveis. Então temos o dever, como sociedade, de continuar a enaltecer essa força nascida da dor? Ou temos o dever mais nobre e humano de devolver às crianças o direito à fragilidade? Devemos continuar a repetir, como um mantra, que o sofrimento constrói o caráter? Ou devemos finalmente aprender que proteger a inocência também constrói a grandeza? E você que está ouvindo estas palavras, o que pensa? Glorifica sua força ou às vezes sente que essa força é uma prisão disfarçada? Aprendeu a descansar sem culpa? A deixar as paredes caírem, mesmo que por um instante? Ou continua a desempenhar o papel do adulto perfeito, porque se esqueceu de que um dia foi uma criança que não pediu para crescer tão rápido? A psicologia de uma criança que cresceu rápido demais não é uma tragédia imutável. É um convite à cura. Por trás do adulto que você se tornou, a criança que você ainda esperava. Talvez a verdadeira maturidade não seja crescer rápido demais, mas aprender a se tornar finalmente criança novamente.